Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo. E o intuito desse vídeo, gente, dessa vez vai ser contar o relato de parto, né? Que a Sofia nasceu, graças a Deus. É mais como um alerta, né, para as mães, que se vocês estão aqui assistindo, vieram pelo título, né? É mais como uma atenção mesmo, não acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Porque se vocês foram ver o vídeo anterior, eu desejava muito ter um parto normal. Pois não gosto muito de depender das pessoas, a recuperação é horrível, né? Eu já tive uma cesárea do meu primeiro filho e não queria ter uma cesárea de novo, agora da minha princesinha Sofia. E aconteceu que acabou sendo uma cesárea e eu vou explicar por quê. A Sofia, ela nasceu dia 22 de 2 de 2025. Ela tá com 15 dias hoje de nascida, tá no quarto ali dormindo, ela não tá aqui no bercinho, tá? Ela tá dormindo na minha cama ali. E aconteceu que no sábado de manhã, na hora que eu fui no banheiro urinar, a minha bolsa rompeu, estourou. E o tampão saiu na mesma hora, não ficou saindo antes, sabe? Semana antes, como aconteceu inclusive do meu filho Isaac. E aí não demorou muito, uma hora e meia por aí, eu já fui para a maternidade, até porque é longe de onde eu moro. Aconteceu quando eu cheguei lá, o médico perguntou para mim, fez o toque, eu tava com 1,5 cm só. E ele perguntou se eu queria uma cesárea ou se eu queria esperar até 8 horas da noite, passar pelo trabalho de parto normal, ter normal. Eu disse, eu quero ter normal. Ele disse, pronto, pois vamos fazer seu internamento. Fui para a recepção, fiz o internamento tudo direitinho, eu e meu esposo. E a gente entrou numa sala, num quartinho, onde ficavam várias cortinas, tipo uns bloquinhos para outras mulheres também ficar, só que a cortina dava aquela privacidade. Aconteceu que eu entrei no trabalho de parto, fui tudo direitinho, colocaram o acesso na minha mão, o soro, e eu fiquei ali, com o passar das horas, as contrações foram aparecendo, fui dilatando, até que eu cheguei em 5 centímetros de dilatação, já não estava aguentando de dor, uma dor que eu não reconheci, então para mim ali já era um limite que eu não estava suportando. Aconteceu que quando o médico fez o toque, que eu estava com 5 centímetros de dilatação, eu continuei o processo sentindo muitas dores e eu estava em jejum assim. Eu tomei café, era 10 horas da tarde, era 12 e pouco, era 1 hora por aí que eu cheguei na maternidade, então eu tive que passar desde 10 horas em diante com fome. E assim, eu estava exausta, cansada, sentindo muitas dores. E aconteceu que quando anoiteceu já, eu toda hora perguntando, amor, que hora é o meu esposo? Eu não tô aguentando mais. Era tanta dor, gente, eu não sei se é porque eu também estava em jejum, que eu cheguei a vomitar 2 vezes. A primeira eu senti, e a segunda também, eu senti que quando eu vomitava, aquele líquido amarelo, as dores parece que aliviavam, de tão forte que elas estavam, o vômito parece que aliviava as dores. E foram aumentando. As pessoas dizem que é uma cólica, gente, não tem nada a ver com cólica, eu senti foi dor mesmo, a diferença porque é realmente na parte de baixo. Depois foram aumentando para dor nas costas, muito forte, como se fosse uma crise de coluna insuportável, e só vai saber quando você passar por essa dor. Não tem como eu descrever como é que ela é. Tem pessoas que chegaram a dizer que é como se fosse uma infecção intestinal, mas não é, gente. Comigo não foi. E depois, gente, só aumentava a dor, diminuía e não passava. No início ela dá e passa, chega você respira. Depois chega num limite de que ela só diminui, você continua sentindo a dorzinha ali fraquinha e só aumenta e diminui, só aumenta e diminui. E chegou no tempo de que eu não aguentei mais. Com 5 centímetros de dilatação já estava pedindo arrego. E fui ali tentando, meu esposo, vamos caminhar para dilatar, que você conseguiu o parto normal que eu tanto desejava. Aconteceu que andando no corredor já, quase desfalando, gente, me deu um sono tão grande que quando a dorzinha aliviava, onde eu tivesse, acho que até em pé, sem querer eu tirava uns cochilos, de tanto sono que eu tava, e eu tinha dormido bem. E aí foi o processo, andando pra lá e pra cá nos corredores, parecia que eu ia desmaiar, eu segurando o braço do meu esposo segurando o soro. Ele não podia nem tanto me ajudar, não achei a bola que disseram que tinha, que faz exercício, eu não achei, né, não quis incomodar ninguém. Só caminhei, a dor era tão forte, gente, como escorava na parede,
Em pé, isso em pé. Eu me escorava na parede, eu botava a mão assim no joelho escorada na parede e ficava tipo pulando pra ver se parece que aliviava. Não é que pra ver se ia aliviar, não. Realmente aliviava. Tanto que passou a enfermeira, aconselhou meu esposo a fazer massagem nas minhas costas. Mas era tanta dor que eu queria que ele desse bufete pra ver se aliviava. E ele com medo, eu acho, de me machucar. Aí eu mesmo ficava dando assim umas porradinhas, umas batidinhas com a mão fechada, que realmente aliviava, gente. Quando essa massagem que a gente vê nos vídeos das pessoas fazendo massagem aqui, os esposos, né, realmente funciona. Então, eu não quis tomar banho, o banheiro ficou distante de onde eu estava. Eu não queria estar entrando na sala lá para tomar um banho, né, morno, que diz que é bom. E foi assim, muito sofrido. Até que chegou a hora de que eu, cansada, com muito sono, sonolenta, eu fui tentar deitar. Até parece que doía mais quando eu me sentava, gente. A minha vontade era só de ficar em pé, mas as minhas pernas não estavam mais aguentando. Então, eu deitei na metade da cama e ela tinha um bichinho branco assim no asseio da cama, né? Que eu coloquei meus pés ali em cima. Fiquei como se fosse na posição de parir, de tanta dor que eu estava sentindo. E eu comecei a fazer força. Então, preste bem atenção na hora que eu vou te falar. Quando eu comecei a fazer bastante força, que eu não estava mais aguentando, parece que pra mim, e tanto que quando eu ainda estava andando em pé, eu cheguei a dizer ao meu esposo umas 2 vezes, amor, tá querendo me dar vontade de fazer cocô. E quando isso acontece, dizem que é já o bebê querendo vir. E eu já estava com mais de 5 centímetros de dilatação. Então, na minha mente, tipo assim, o bebê quer nascer. Eu não sabia se eu ia no banheiro, se eu me sentava, se era o bebê que queria vir. E eu não tinha esse entendimento, eu não tinha tido parto normal, não tinha como eu saber. Então, aconteceu que depois de eu cansada, fui pra cama, fiquei nessa posição, né, como se fosse já pra parir, e comecei a fazer força. Esse foi o meu erro, que eu me arrependo até agora. Não, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, então, se foi da vontade dele que foi parto cesáreo, ele sabe de todas as coisas, né? Então, eu comecei a fazer força. É tanto que, quando eu tava nessa posição, que eu comecei a sentir vontade de fazer força, com a vontade já de fazer o número 2, gente, eu fiz umas 3 vezes. Toda vez que vinha contração, eu fazia o número 2. E eu gritava, já estava no ponto que eu achava que eu não ia gritar. Se eu vou fazer de tudo, não vou gritar, vou ser firme e forte, não vou gemer que nem essas mulheres que gritam, gemem. Eu vou fazer o máximo para não fazer isso. Gente, esqueçam, a dor é tão insuportável que até a coisa da mão, a minha vontade era de arrancar de tanta dor que eu já estava. Meu esposo, não balança o braço não, deixa o braço quieto, o sangue já querendo ir voltar no bichinho do soro, e eu não quero saber não, tá doendo, e eu já ficando estressada, e eu falava, meu Deus, e gente, era uma dor tão insuportável que desde o início, quando começou realmente as contrações, a minha pressão parece que caía, e eu começava a tremer, quando eu olhava pra minha mão, tava branca, eu disse, meu Deus, comecei agora, eu já tô assim, quando chegar na metade eu não vou aguentar, eu tô achando que eu sou aquelas mulheres que vão desmaiar na hora de ter, e eu já com medo. E eu fui sentindo as dores e fui aumentando e fui passando por esse processo muito sofrido. Tinha mulheres lá, inclusive uma que estava comigo também nessa sala, que foi caminhando de boa para ter o parto normal, enquanto eu já estava lá morrendo na metade da dilatação. Aí foi quando eu já fazendo o número 2 na cama, fazendo força, não aguentando mais, e começou a sangrar. E eu disse, amor, chama o médico aqui, diga ele que vem, que eu nem vou na sala, a sala era de frente, mas eu disse, eu não vou, de tanta dor que eu não tava me aguentando ficar mais em pé. E era a contração que tava vindo uma atrás da outra, que não dava tempo nem eu respirar. Era como eu tava dizendo, só aliviava e aumentava de novo as dores, ela não passava, ela só aliviava e aumentava. Eu já tava nesse nível. E eu já tava pedindo ajuda, eu já tava dizendo ao meu esposo que eu ia morrer, que eu não tava aguentando. E eu mandei ele chamar o médico, então meu esposo foi, até porque eu já tava fazendo o 2, fazendo muita força. E aí onde tá o erro? Quando o médico veio, junto com, acho que outra médica, ele, mulher, você aguenta só mais um pouquinho. Eu disse, doutor, não tô aguentando, por favor, uma anestesia, cesárea, eu quero qualquer coisa, mas eu não tô aguentando. Foi quando ele fez o toque, disse que eu estava com 7 centímetros de dilatação. E a enfermeira estava do lado, foi, também fez o toque também junto com ele. Catucou pra lá, catucou pra cá, e só via ela mexendo na mão e eu gritando de contração. E nem as dores assim do incômodo dela, gente. Era a contração mesmo que eu tava sentindo a dor. Não era dela fazendo toque. E aconteceu que nessa hora que ela fez o toque lá, sentindo, ela que contou com o meu esposo, porque na hora eu não consegui nem raciocinar. Eu só queria alguma coisa que fizesse me aliviar em minhas dores. E meu esposo me contando com calma do que ela falou, do porquê que eu não tive a oportunidade de ter o parto normal.
que de tanto eu fazer força antes do tempo, o meu útero, segundo a médica falou, ele inchou. Então poderia ser que na hora que eu tentasse o parto normal ainda, eu ainda poderia ter continuado, o bebê não tivesse passagem. Era como se o útero inchado ia formar como se fosse uma parede e não ia passar. Poderia ser que eu sofresse muito, ou até o bebê mesmo sofresse. Então aconteceu que ela achou melhor me mandar já para a sala da cesárea. Então já chamaram a cadeira e eu gritando, gente, eu não queria nem saber, eu gritando. De dor, era uma dor insuportável. Vocês não têm noção da dor, só quem passa sabe. Tem mulheres que sentem menos dor. Inclusive tem uma mulher do lado onde eu tava, já depois que eu tive a Sofia, que ousou a dizer que preferiu o parto normal do que a cesárea. Eu fico olhando pra cara dela, mas rapaz, a dor que eu senti, eu acho que ela não sentiu não. E realmente, é de mulher pra mulher. Tem mulheres que sentem menos dores, tem mulheres que sentem mais dores. E eu fui das que sofri bastante. E me encaminharam para a sala da cesárea. Gente, eu senti tanta dor que... Só um momento, Sofia. Continuando, o bebê recém-nascido é assim. Bebê de 2 horas. Continuando, deixa eu lembrar onde é que eu tava. Pronto, aí fui para a sala da cesárea. De cadeira de roda, isso me trouxendo de dor na cadeira de roda, as pessoas olhando pra mim porque eu entrei sorrindo, linda e bela, querendo parto normal. Vou ter parto normal. E infelizmente depois eu saí só misericórdia na cadeira de roda. Chegando na sala, era como se fosse 2 partes, uma sala e tinha do parto, né? A da cesárea lá. Aí eu cheguei na porta e você consegue ir andando? Eu disse, consigo, porque tinha parado a contração. Mas gente, era só fazer um movimento que a contração dizia, eu tô aqui. E foi o que aconteceu. Quando eu fiquei de pé, a contração foi chegando. Eu disse, tá querendo me dar uma contração, tá me dando uma contração. Ele aguenta, pode arrochar minha mão ou segurar em mim. Aí foi o que eu fiz. Eu segurei no médico, fui sentindo aquela dorzinha, só que foi leve, passou. Fui caminhando, quando cheguei de frente pra cama, me deu outra contração. Gente, dessa foi tão forte que eu agarrei o médico aqui assim, que eu não queria nem saber, parece que eu tava agarrando meu esposo. Eu agarrei assim nos braços dele, isso aqui assim, eu gritava. Nessa hora eu gritei tanto, gente, que quando eu olhei pro chão, a dor, o sangue, era cada poça de sangue no chão que tá gravado na minha mente. Aí, depois de um tempinho, quando a contração passou, ele aguenta se sentar. Aí eu fui subindo devagarinho e me sentei. Quando eu passei as pernas que me deitei, ele colocou a sonda primeiro em mim. Do meu filho colocaram depois, quando eu já estava toda dormente. Mas na de Sofia colocaram antes, eu ainda sentindo dor. Aí eu senti uma contração assim que eu sentei, né? Na cama, que eles colocaram a sonda. E quando foi para dar anestesia nas costas, eles pediram para mim se sentar, eu abri as pernas, né? A cama que eu tava, deu para mim abrir as pernas. Aí primeiro na hora que veio outra contração, aí ele disse, pode ficar quieta, segura na minha mão, quando você tiver sentir a contração, você pode me apertar. Eu disse, tá certo. Aí veio a contração, você tá vindo a contração, aí eu, gritando, gente, eu gritava tanto, você não tem noção da dor que eu tava sentindo. Eu só não sei, e até agora eu tô me perguntando como é que eu não chorei. Acho que a dor era tão forte que nem lágrima queria descer. Era só vontade de gritar e pedir a Deus que aquilo sumisse, que eu não aguentava mais. E é tanto que eu fiquei pedindo aos médicos, pelo amor de Deus, dê logo anestesia que eu não tô aguentando. Eu já tô com medo da próxima contração que vai vir. Eu cheguei a dizer isso, de tanta dor que eu tava sentindo. Aí ele, calma, vai dar tudo certo. Ó, o anestesista, acho que é assim que eles falaram, tá já preparando a anestesia pra você. Aí foi quando eu me sentei, ele segurou minha mão, eu tive a contração e ele deu anestesia. Gente, quando eu me deitei, parecia que eu tava no céu, um alívio enorme que deu quando eu senti meu corpo enviando a anestesia fazendo efeito. Aí a anestesia fez efeito, chamaram meu esposo, botaram ele sentado, né, do meu ladinho. E foi aí a bênção chegou, a minha Sofia nasceu, pesando 3,605 kg. Eu creio que ela já tá com uns 4, porque tem hora que meus braços tá que não aguenta. Ela mama muito, é uma bênção, graças a Deus, não me dá tanto trabalho. E é isso que eu queria alertar, né, para vocês. Não façam força como eu fiz antes do tempo. Eu não sei de onde eles tiraram isso, em que momento é que eu deveria realmente fazer a força, mas se meu corpo estava sentindo vontade ou foi do meu psicológico que fazer força aliviava, não façam, se prendam, façam qualquer coisa, mas não façam o que eu fiz. Eu ainda fica aparecendo relatos de parto normal, às vezes eu chego a assistir e eu chego até me emocionar, assim, chorar, que fico me perguntando, será que eu não teria conseguido
O erro foi realmente meu. Por que eu fui tentar fazer força? Eu queria tanto um parto normal. Mas Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu, graças a Deus, tô ótima. Tô podendo fazer as coisas devagarinho. Tá sendo melhor essa cesárea do que a do meu filho, do meu primeiro filho. Então, assim, o Senhor sabe todas as coisas, né? Graças a Deus, eu tô ótima. Não tô tendo ninguém assim cuidando de mim agora. Tava minha mãe cuidando de mim, mas eu já tô sozinha. E eu tô com 15 dias hoje, ainda tô com pontos. Vou tirar na próxima semana, porque inclusive hoje é sábado. Pretendo postar esse vídeo na segunda. E é isso. Então, depois eu vou falar em outro vídeo o que fez, né, de fato, a estimular o meu parto. Creio eu que algumas coisas influenciaram. Então, nesse vídeo foi mais isso. Um alerta para vocês que querem ter parto normal. Não fazer força antes do tempo, como a bonita que inventou de fazer. Mas eu também não estava aguentando. Isso que eu ainda estava com 7 centímetros de dilatação. Imagina quando chegasse a 8 e a 9, que realmente vai passar lá do parto. E fora que a dor maior, acho que é quando o bebê sai. Então, eu acho que eu ia desmaiar, eu realmente não ia aguentar. E você sabe todas as coisas. Quem sabe no meu outro filho, né, que quem não assistiu, procura aí no meu canal a revelação, né, da minha gravidez, que tem falando também que o Senhor me prometeu o Judá. Então, quem sabe quando eu ficar grávida do Judá, em nome do Senhor Jesus, o Senhor prometeu, Ele cumpre, né? Eu tenho a parto normal, né? Não sei se pode, talvez possa, não sei. Dependendo da distância da gravidez da Sofia, que eu tive agora, e quando eu for engravidar de novo. Possa ser que eu ainda possa ter um parto normal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, comenta aqui o que vocês achou, a experiência de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!